Boa noite. Tem alguém aí me ouvindo? Oi, Fafá. Boa noite. Boa noite, gente. Fafá tá no Rio. Bom. Que bom tá com você. Carlos Cunha, meu sogro. Boa noite, Pri. Oi, Macris, Silvia Rigo, Carreira, Mariana. Bom, enquanto a gente vai entrando por aí, nessa live, Gilson já tá por aí. Gilson, querido, que honra imensa. Antes da gente começar a falar, e eu não quero perder muito tempo aqui falando com vocês, porque eu quero que dê mais tempo possível do Gilson vir e conversar com a gente. Que transformações o novo mundo nos pede. Uau, muitas. Eu tenho certeza que vocês, cada um de vocês individualmente, deve estar passando por muitas transformações, muitas reformas internas. E esse é um período realmente crítico, não só no individual, mas principalmente no coletivo. Esse é um período crítico para a gente realmente ter a oportunidade de ajudar a quebrar com um sistema que não funciona mais faz tempo, em termos de saúde, de educação, de sociedade, de política, de finanças. E a gente sabe que é primeiro preciso fazer uma revolução interna para então agir com mais consciência no mundo. E a espiritualidade, ela nunca teve separada da política, da economia, da sociedade, né? Às vezes é fácil a gente usar a espiritualidade como um escudo e uma bolha, e criar uma bolha de separação, como se a gente não fosse a sociedade. Como se a gente pudesse sentar no sofá ou em algum lugar e ficar criticando a sociedade, o governo, ou seja lá o que for o sistema, se esquecendo que é nossa responsabilidade enquanto sociedade, e essa sociedade que a gente critica somos nós mesmos. Então, eu tenho feito essas lives desde que isso tudo começou e tenho pensado muito sobre o meu papel, né, o papel de alguém que busca por autoconhecimento, de alguém que busca por espiritualidade há 20 anos. E aí, buscando isso, me veio muitos questionamentos. E daí, quando tudo isso começou, eu comecei a ler um pouco mais sobre as ONGs e as pessoas incríveis que estão fazendo um trabalho lindo. E eu encontrei o G10 Favelas, encontrei o canal Transformadores, e foi assim que eu cheguei no Gilson, foi assim que eu fiquei pensando em formas de como, né, como trazer essa consciência nesse momento tão crítico da humanidade, para que as nossas ações não se limitem só agora, ao agora. Eu tenho a honra de receber hoje nessa live o Gilson Rodrigues, que é um desses seres incríveis que está fazendo um trabalho. Ele é coordenador do G10, coordenador do Brasil, né, do G10, e também é líder lá em Paraisópolis, enfim. Gilson, muita gratidão, é uma honra realmente receber você aqui. E, bom, seja muito bem-vindo. E eu queria, enfim, que você se sentisse muito em casa e falasse um pouco para a gente sobre, ampliasse um pouco a nossa visão, né? Sobre o que você sente de tudo isso que está acontecendo e como que cada um pode ser contribuição, o que te inspirou, né? Como que isso tudo começou? Olá, Fernanda. Olá a todos que estão aqui assistindo com a gente. Primeiro, muito obrigado pela oportunidade de você abrir as suas redes para que a gente pudesse falar. Nós temos pedido
para que as pessoas nos permitam falar, né, desse momento e de que poder compartilhar essa experiência que nós estamos vivendo aqui em Paraisópolis, na maioria das favelas. Eu acredito que nós temos uma oportunidade de fazer algo diferente, de fazer um processo de mudança muito intenso, em que por muito tempo, seja no mundo ou no Brasil, as pessoas ficaram num processo de divisão entre ricos e pobres, em que o mais bonito e o mais feio, coisas desse tipo, como se a gente vivesse em outro Brasil. Eu tenho falado muito isso, né, que nós não devemos construir dois Brasis. Um Brasil que pode ter álcool gel, que pode ir para o seu home office, fazer quarentena e usar sua máscara, enquanto o outro Brasil está em cima do córrego, está passando fome e falta água. Então, este Brasil, que é de todo mundo, que é uma nação rica, a gente deve, a partir do nosso exemplo de solidariedade, que o Brasil é um país muito solidário, dar as mãos, criar uma grande rede de solidariedade, de apoio, para que todos possamos juntos superar essa pandemia. Então, eu vejo como uma oportunidade. O vírus é muito democrático, ele vai atingir ricos e pobres, e a gente tem que se unir, se dar as mãos para que a gente possa avançar. Quem tem um pouco mais, ajude, quem não tem, ajude de outra forma, se mobilize, cobre dos governos. Então, eu acho que é um momento em que a gente pode dar um exemplo para o mundo inteiro de como podemos nos unir para combater um mal. Né? Então, eu acho que o mal só se combate com o bem, e o bem é só juntando pessoas boas, e em vez de proliferar o vírus, proliferar coisas boas, proliferar o sorriso, proliferar a alegria, o amor, que eu acho que a gente consegue vencer a partir disso. Aqui em Paraisópolis, nós temos feito uma experiência que está no nosso sangue, né? Eu acho que a gente, durante muitos anos, nós temos sofrido muito com a falta, né? Eu acho que o melhor exemplo dessa coisa que eu ouvi da filha do presidente do Santander, que faleceu lá, acho que no Portugal, que ela falava que o pai dela era muito rico, e quando ele morreu, estava faltando uma coisa que era de graça, que era o ar. Né? É muito forte isso, né? Então, o que falta, o que está matando as pessoas quando as pessoas estão morrendo do Covid é a falta de ar, que é uma coisa de graça, né? Então, que valor tem o dinheiro? Que valor tem o status nesse momento, em que todos vão faltar UTI para todo mundo, que vai faltar respirador para muita gente, que vai morrer muita gente? Então, eu acho que é um momento de união, de solidariedade, em que as pessoas podem fazer muito diferente, e fazer diferente é olhar para o vizinho, é olhar para as pessoas que estão precisando, às vezes o vizinho precisa de ter alguém olhando para, se ele passar mal, poder ajudar. Eu tive com um amigo, que é até um amigo de classe alta, e o pai dele faleceu. Ele me disse, alguns dias atrás, que fazia uns 7 dias que ele não viu o vizinho dele, que não sabia se estava vivo ou se estava morto, né? E que eles não tinham esse sentimento de comunidade, de solidariedade, como a gente tem aqui. Mas é preciso criar esse sentimento. Às vezes, um contato, um momento de proximidade, mesmo que ainda nesse formato como estamos fazendo aqui, você e eu e todo mundo que está aqui assistindo, isso afaga o nosso coração, isso nos ajuda a se sentir mais próximo, sabe? E sentir que a gente pode contar um com o outro. Então, muito obrigado aí pelo seu apoio, viu, Fernanda? Olha, Gilson, eu que agradeço, porque eu acho não, né? Vocês são verdadeiros heróis no Brasil no momento desse, né? Porque eu gostei muito do artigo que você escreveu para o UOL, eu estava até lendo, né? E uma das coisas que me chamou muito e que me chama muito, que eu acredito que a pandemia em si, o Covid, ele está deixando só mais claro para a gente, mais evidente, mais urgente, que o maior vírus que assola o Brasil é a desigualdade, né? E que é um sistema falho, e que cada vez que ele vem, ele coloca sempre as pessoas em maior vulnerabilidade social, numa condição sem escolha, né? E pessoas e projetos como o de vocês fazem a diferença nesse momento para reverter, mas que nós, como comunidade, todos nós, o Brasil inteiro, precisa criar uma mobilização para realmente mudar esse sistema que é insustentável. Uma desigualdade desse tamanho num país desse é algo realmente que não tem explicação, que não tem fundação, né? Então, eu queria te ouvir falar um pouco também sobre isso, assim,
A gente está percebendo com muita clareza que a saúde não é um bem individual, a saúde é um bem coletivo, né? Para todo mundo. Como você mesmo falou, o vírus é muito democrático e atinge todo mundo. Então, como que você acha que nós, como sociedade, todos nós, né, responsavelmente, pegando cada um a sua responsabilidade, poderemos fazer diferente, né, para realmente combater, claro que primeiro o Covid, né, porque a gente precisa das pessoas vivas, mas além dele, né, combater esse mal, esse vírus tão grande que é de uma desigualdade absurda que existe no nosso país. Sim, eu acho que o coronavírus, a pandemia, ele evidencia, no Brasil principalmente, um abandono de muitos anos, um descaso que foi feito com as favelas, com a falta de saneamento básico, com falta de água, de infraestrutura. Eu, às vezes, contando para as pessoas, eu vejo da sinceridade de muitas pessoas quando eu conto, da surpresa de que eles não faziam ideia de que realmente isso estava acontecendo. Tem muita gente que não tem ideia, né? A gente fala até da história das bolhas, né, que existem, que é muito complexa, né? Então, quando ele fala que não tem água aqui, que o SAMU não chega, parece que a gente está mentindo. Mas é uma realidade muito dura e é fruto do abandono, do descaso, do crescimento desordenado. Eu não sonhei em morar na favela. Eu não sonhei em morar na favela. As pessoas não sonham em morar em cima do córrego, em cima da ribanceira, morar com a falta de acesso a tudo que você precisa para ser um cidadão de uma forma plena. Mas a situação econômica do país, a situação familiar, a situação do contexto de milhões de brasileiros que vivem na favela, nos levaram a essa condição e a gente tem sido, a cada ano, tem sido vítima de promessas e mais promessas a cada eleição de que nunca chega. E aí agora o vírus escancara tudo isso. Não tem como o brasileiro não saber de que existem 13 milhões de favelados no Brasil e que está faltando água, que as pessoas estão com fome, que milhares de pessoas estão sendo desempregadas e que essa história de quarentena e do home office é um fake news, porque nós temos milhares de trabalhadores, os que não foram demitidos, ainda lotando os ônibus e os metrôs dessa cidade, por exemplo, todos os dias, que estão se contaminando, estão se proliferando, e daqui a pouco vão dizer que as favelas do Brasil é o grande polo de contaminação do vírus. Mas é porque nos deixaram largados à própria sorte. Então, nós percebemos, a partir desse movimento, que era importante criar uma política pública específica. E já que o governo não criou, nós decidimos criar uma política pública de ajuda e de apoio diante da situação do abandono. Então, nós temos feito aqui 10 iniciativas. Essas 10 iniciativas têm se espalhado por 361 comunidades do Brasil inteiro. O projeto do Presidente de Rua já está em 12 estados. Nós tivemos um contato hoje de uma pessoa da África perguntando para a gente como que funciona esse processo. E basicamente a cada 50 pessoas, um morador voluntário que ganha o título de presidente de rua, que ajuda a cuidar dessas 50 pessoas. Então ele cuida, primeiro, de achar um vice-presidente para apoiá-lo. Segundo, de conscientizar para que as pessoas fiquem em casa. Terceiro, de levar as doações sem gerar aglomeração, então ele entrega porta a porta. Quarto, o mais importante, poder chamar o socorro quando necessário. É ele que aciona as ambulâncias do SAMU ou as ambulâncias que nós contratamos aqui. Então, o serviço de saúde é acionado através do presidente de rua. Isso é sensacional, né, Gilson? Porque além de conseguir uma, não sei se solução, mas algo que ajuda muito a amenizar, vocês também estão fortalecendo as próprias pessoas da comunidade, né? O que é muito legal. Eu estava vendo os vídeos que vocês mesmo, o bombeiro que foi lá e treinou essas pessoas para serem presidentes. Então, elas estão capacitadas a fazer primeiros socorros, é isso? Exatamente. Nós formamos aqui em Paraisópolis a primeira brigada de socorristas de Paraisópolis. Nós formamos 240 pessoas. Nós vamos fazer a entrega dos certificados agora na quarta-feira. E nós montamos 70 bases de emergência para que esses socorristas possam utilizar os EPIs e a maca se necessário. Então, nós compramos 60 kits e estamos colocando nas casas das pessoas para que os socorristas precisar poder utilizar. Então, se a gente aqui em Paraisópolis
consegue fazer isso, se as favelas estão conseguindo se organizar e fazer, por que que o governo não consegue colocar a base do SAMU em todas as favelas? Claro. Tinha que ter base de SAMU em todas as favelas, porque se o socorro rápido salva vidas, Uhum. ele deveria estar fazendo isso. O próprio auxílio emergencial, que foi uma coisa que aconteceu, que a gente achava que ia ser uma coisa boa, ele é demorado, burocrático, não vai chegar para todo mundo e parece um passaporte para a morte. Se você olhar as filas que estão nas caixas, nos bancos, no Brasil inteiro, é gente aglomerada, é gente que vai pegar esses R$ 600 e vai acabar tendo que gastar com remédio, porque o vírus está sendo espalhado ali. É um Sim. absurdo o que estão fazendo com as pessoas. Uhum. Uhum. Uau, uau. É, é exatamente sobre isso, e por isso que eu fiquei tão chocada com isso, né? E eu queria tanto trazer você aqui para as minhas redes, para as pessoas também poderem ouvir isso, né? Essa realidade que sim, tá? Quem segue o G10 Favelas ou o Gilson tem acesso a esses vídeos, tá tudo lá, enfim, mas não é uma realidade tão falada assim. E realmente essas ajudas do governo têm sido realmente um tiro pela culatra, né? E se a gente ficar só sentado esperando que a solução venha de algum lugar e não tenham pessoas que realmente vão colocar a ação, né? E é exatamente por isso que eu queria te chamar, assim, eu trabalho muito com espiritualidade, com yoga, e isso para mim é muito também sobre agir no mundo, sabe? E você não consegue mudar uma realidade que você não conhece. Enquanto a gente viver só na nossa bolha, cuidando só da minha espiritualidade, eu não consigo enxergar o outro. Eu não consigo ver que espiritualidade é coletivo, não é individual, né? Assim como o vírus é coletivo, é um problema coletivo, é um problema nosso. A desigualdade social do Brasil é um problema nosso. Ele não é um problema só isolado de Paraisópolis, sabe? Então, primeiro te parabenizar muito, é uma admiração muito grande que eu tenho e foi por isso que eu decidi como que eu poderia trazer parte da renda que eu arrecadei do meu trabalho para ajudar vocês, né, para estar junto nessa iniciativa. E eu queria também que você contasse um pouco mais, Gilson, sobre como surgiu o G10, como que surgiu em você esse desejo de fazer a diferença. Foi agora no Corona? Foi antes? Como que surgiu isso para você, Gilson? Sim, para a gente aqui, essa coisa da espiritualidade, para poder dialogar um pouco com o que você falou, para a gente é muito importante. Eu acho que o Corona, ele tem nos colocado a refletir um pouco mais, a estar dentro de casa, mas também estar dentro de nós, e a descobrir que nós fazemos parte de um todo, que Deus está dentro de cada um de nós e que somos todos ligados uns aos outros, né? Seria um vírus que começa na China, ele se espalha pelo mundo inteiro, e ele nos lembra que está todo mundo conectado, que o mal ou o bem que a gente espalha por aí, ele atinge o mundo inteiro. Então eu acredito muito nisso, e nós temos que refletir sobre isso, mas considerar muito que Deus está dentro de nós e que a gente pode emanar boas energias e fazer com que essas energias transformem o mundo. O projeto, respondendo a sua pergunta, o projeto do G10, ele nasceu a partir de uma troca de experiências através de um amigo que inclusive está aí, eu vi, que é o Reginaldo Lima, do Reginaldo do Morro do Alemão, ele está aí. E a gente pensou que a favela, em vez de ser olhada como marginal ou como coitadinha, ela deveria ser olhada como uma potência de gente que está tentando melhorar sua vida, de querendo se transformar, querendo empreender. E em 2017 e 2018, começou-se a divulgar muito sobre o potencial de consumo das favelas no Brasil. As favelas no Brasil, elas movimentam alguns bilhões de reais, mas as pessoas ainda olham a favela como apenas como aquela coisa marginal, da dificuldade, e muitas empresas que poderiam estar aqui gerando emprego, gerando oportunidades, não estão. Isso também foi uma oportunidade para que o nosso comércio crescesse, se fortalecesse. Então, por exemplo, em Paraisópolis, nós temos 14 mil pontos comerciais que empregam 21% da população.
Ou seja, a favela emprega, a favela gera emprego, ela ajuda a transformar. E aí, nós sempre sentimos isso, de que o potencial de consumo junto, quer dizer, 100 mil pessoas consumindo, todo mundo junto, era muito dinheiro junto e que poderia, isso prosperava a comunidade. E em 2018 saiu uma pesquisa falando do potencial de consumo de 10 favelas no Brasil, e essas 10 favelas consumiram em 2018 7 bilhões de reais, o Uau. comércio local dessas favelas. Ou seja, nós percebemos que a favela pode ser uma potência. Então, inspirados no G20, que é dos países ricos, nós fizemos uma graça, Reginaldo e eu, de que a gente deveria falar que as favelas são ricas, né? A gente colocou uma hashtag favela fica rica, que é, em vez da gente trabalhar Paraisópolis de um lado, Heliópolis do outro, Rocinha de um lado, Coroadinho de outro, que se a gente trabalhasse juntos, nós, quando formos falar com as empresas ou com o governo, a gente está falando com a força de 7 bilhões de reais, e não individualmente. E a partir disso a gente começou a fazer uma série de provocações, falar com as empresas, criamos um fundo chamado Investe Favela, e começamos a aquecer esse momento e trazer empresas para dentro dessas comunidades, seja elas do G10, membros do G10, ou a grande G10, as favelas que pensam em empreender. Depois, em 2019, saiu uma pesquisa falando do potencial de consumo de todas as favelas. Então, as favelas, em 2019, todas no Brasil, consumiram 120 bilhões de reais ao potencial de consumo. Isso nos deu muito mais força para pensar como a favela deveria ser agente da sua própria transformação, e o G10 fortaleceu. A gente fez um super evento, trouxemos os maiores empresários do Brasil para esse evento, íamos participar de uma série de eventos internacionais esse ano, inclusive na Itália, em Boston. Então, a gente, meio que o G10, no que diz respeito ao empreendedorismo de favela, ela estava ganhando o mundo. E aí veio a pandemia, onde 2020 era um ano para a gente muito especial, de crescimento, e a pandemia chegou, e a gente pensou que teria que também ser criada uma política pública para salvar os bilhões da favela, né? Porque antes eram levados como os bilhões, que a favela podia empreender, que isso, todos aqueles sonhos da pessoa, do morador, mesmo que vende um cachorro quente, que vende da lojinha, ele podia sonhar em ser uma grande loja do varejo, né? Então era isso que o G10 estava fazendo. Mas, infelizmente, com a pandemia, isso tudo foi por terra e o comércio local também se desmoronou. Então, nós, diante disso, falamos, nós temos que pensar na parte social, de salvação das favelas, criando um plano e também pensando no pós para os empreendedores locais. Então, a gente é o bloco de líderes empreendedores sociais de impacto das 10 maiores favelas, que são as favelas ricas do Brasil. A gente vai nesse contexto, assim. Uhum. Uau, que incrível, sensacional, parabéns, cada vez mais apaixonada, cada vez que eu escuto mais e sei mais sobre isso, né, saio da ignorância, né, quando a gente conhece alguma coisa. Gilson, tem uma outra coisa, quer dizer, tem muitas coisas que eu quero te perguntar, porque eu acho o trabalho de vocês incríveis e você que está na linha de frente, né, que está com a mão na massa, que está dentro, né, fazendo todas essas ações, como a gente falou antes, né, de pegar os meninos e eles serem os presidentes e ter o vice-presidente. Também tem todo o trabalho com as meninas que fazem as máscaras também. Tem um programa DOT, uma diarista também. Eu queria que você falasse um pouco sobre como o programa também está empoderando essas pessoas, né? A trazerem também, a continuarem tendo uma fonte de renda, que não é uma coisa assim, doa e pronto, né? Mas algo de empoderar, incentivar a economia a continuar rodando, assim. Exatamente. Quando nós percebemos que essa história de máscara seria um produto de luxo para a favela, porque primeiro que falaram que não era para usar máscara. Aí ninguém usa máscara. Quando olhou, não tinha mais máscara no mercado, assim como o álcool gel também chegou uma hora que não tinha mais para ninguém. Então, nós decidimos, logo no início, criar um programa através do projeto Costurando Sonhos Brasil, que são as costureiras aqui de Paraisópolis, mas um programa que pudesse abarcar o Brasil inteiro, mobilizando as costureiras. E aí nós tivemos uma graça, porque a pessoa fala muito de home office, e as pessoas não sabem o que é home office, lockdown, temos termos assim que as pessoas não sabem o que é isso mesmo. Nem outro dia nós descobrimos que as pessoas não sabiam o que era fake news. A gente colocava fake news e ninguém sabia, mas colocava mentira, funcionava. Então, porque é muito termo que as pessoas não conhecem. Sim. Então nós fizemos uma graça criando o home office das costureiras da favela do Brasil.
E aí nós temos mobilizado no Rio de Janeiro com o Reginaldo, temos mobilizado em Coroadinho com a Cristiane, em Minas Gerais com a Kika, na Baixada dos Jurunas com o Renato, no Pará, um conjunto de costureiras que se propõem a fabricar este mês mais de 1 milhão de máscaras para serem distribuídas nas favelas do Brasil. Então nós temos uma campanha de financiamento coletivo para ajudar nesse processo. Elas também têm vendido máscaras para as empresas. Então foi uma fonte de renda para essas costureiras que ficariam em casa sem ter condições de ficar concretamente, né? Porque teria que arrumar alguma forma de se alimentar, de ter dinheiro. Sim. Também no home office das costureiras, nós fizemos também uma mobilização para que elas vendessem o material parado delas. Então você tem muita gente que tem pano de prato, que tem bordado, tem coisas que elas vendem nas feiras, essas coisas todas. Então a gente fez um movimento de compra desses materiais para que elas pudessem também ter renda e pudessem ajudar. Então essa é uma das iniciativas que nós fizemos. Também para melhorar o comércio, todo mundo que nos liga e fala, eu quero doar, quero ajudar com alguma coisa, a gente fala assim, bom, compre, se você quer doar cesta básica, em vez de você comprar uma cesta básica numa grande rede do varejo, compra aqui no comércio local. Então a gente manda o contato do comerciante, lá vai lá, faz a compra no comércio e a gente busca. Isso é mais rápido, isso nos ajuda e tira aqueles preconceitos do caminhão que não entra na favela. A gente sofre muito com um carro que não chega. Então isso é uma coisa. Então tem estimulado muito a compra de cestas aqui, de materiais de higiene, materiais de produtos no geral. E uma outra iniciativa que nós temos é o próprio Adote um Diarista. Nós temos aqui muitos trabalhadores que são da área de serviços, que foi a área que mais sofreu, e aí nós temos um recorte específico das diaristas, porque elas trabalham aqui no Morumbi, elas foram mandadas para casa com uma mão na frente e outra atrás. Muitas patroas fizeram isso com as diaristas. E aí vão chamá-las para limpar a sujeira quando tudo acabar. Então, nós decidimos criar uma campanha. Essa campanha também tem um financiamento coletivo para adotar as diaristas. Nós já temos 1.032 diaristas cadastradas, elas recebem uma cesta básica e um kit higiene, e já conseguimos adotar 150 diaristas para que elas recebam, além do kit higiene e das cestas, elas recebam uma quantia de R$300 durante 3 meses. Uau. Então foi uma parceria com um programa chamado Família Apoia Família, são algumas famílias que nos ajudaram, e tem sido muito especial esse trabalho, para que a gente possa apoiar essas meninas que estão precisando, e realmente está precisando. Fernanda, para você ter uma ideia, a gente na primeira semana, nós tivemos uma boa mobilização de doações, recebemos muita coisa e tal, mas Paraisópolis, Heliópolis, Morro do Alemão, Rocinha, são comunidades muito numerosas. Às vezes você manda 1.000 cestas, eu atendo 1.000 famílias de 100.000 pessoas. É muito, mas é pouco. Sabe assim? Então a mobilização tem que ser ainda maior. Então, nas 2 primeiras semanas, recebemos muita doação, que não atendeu todo mundo, mas agora, essas 2 últimas semanas, praticamente parou. É uma coisa ou outra que chega e tal, e a gente montou uma operação de guerra aqui. Para a gente se manter, a gente vai precisar muito da ajuda das pessoas. Então, principalmente alimentos. Quem puder doar alimentos, nós estamos precisando. E parece meio conversa da televisão, mas as pessoas realmente estão passando fome. Então, nós precisamos de comida. Gilson, é exatamente isso que eu quero que você fale, assim, sabe? O que precisa? Porque tem algumas pessoas aqui que você está falando e eu estou acompanhando as perguntas. Algumas pessoas estão perguntando como a sociedade civil pode ajudar, como a gente ajuda, para onde a gente manda e o que é necessário, assim, o que agora está precisando mais e qual que é a realidade nesse momento, sabe? Acho que a sociedade civil ajuda de 2 formas. A primeira forma é não permitir que os governos municipais, estaduais e federais ignorem o fato de existir 13 milhões de brasileiros morando na favela. É inadmissível que o governo, até agora, não tenha criado uma política pública voltada para as favelas desse país, para resolver o problema de água, para resolver o problema da saúde, das ambulâncias que não chegam, para resolver os problemas de fome. São muitos os problemas que, se criasse uma frente, uma política pública específica para as favelas, um programa de comunicação, as pessoas não estão entendendo o que é home office, o que é quarentena, como é que lava a mão de tempos em tempos, não está claro. Parece meio loucura, mas as pessoas não estão entendendo o que está se passando. Então, a nossa principal prioridade, pedido é não permita que uma parte dos brasileiros tenha que ficar nas ruas, passando fome, morando em cima de córrego, faltando água, não usando gel e nem máscara. Esta é uma realidade, nós precisamos mudar isso nesse país, e só vai mudar se aqueles que podem
também reclamar junto com aqueles que não podem, porque nós estamos gritando e pedindo socorro. Então, quem pode, por favor, pressione o governo, marque na rede social, denuncie, não admita, não deixe que façam isso com a nossa comunidade e os 13 milhões de brasileiros que existem nesse país, morando em favela. E o outro pedido, efetivamente, nós precisamos de ajuda. Precisamos de doações de alimentos. Nesse momento, precisamos de cesta básica, alimentos. Precisamos de álcool gel, precisamos de máscara, mas precisamos comer. Então, essa é a necessidade neste momento. Manter as marmitas das Marias que estão acontecendo no Brasil afora, manter as costureiras funcionando, manter o trabalho todo, isso é uma rotina. Então, nós temos algumas campanhas de crowdfunding espalhadas por região. Então, Rocinha tem, a Morro do Alemão tem, Paraisópolis tem, Heliópolis tem. Vocês podem entrar na campanha lá, esolidário.com, e vai achar todas essas campanhas. Ou pode me procurar aqui direto no WhatsApp, aliás, no Instagram, e mandar uma mensagem para mim aqui no privado, que eu respondo, passo conta, passo os links, as vaquinhas todas, a depender da região onde a pessoa quiser ajudar, e que participe mobilizando, né, colocando na sua rede, divulgando. Eu acho que é um processo de mobilização em que cada um pode ajudar mesmo de casa. Perfeito, Gilson. Eu vou fazer o seguinte: depois você pode me passar alguns materiais que você tenha e links e coisas que eu também vou deixar no meu stories para quem quiser. Os links, tudo. O Instagram do Gilson tá aí, né? Que é gilson.rodrigues54, acho que é isso, né? Gilson Underline Rodrigues. Gilson Underline Rodrigues. É 54 mesmo? 54 no final. 54 no final. Então, é isso. Eu queria abrir esse espaço aqui também para você falar, se você quiser falar alguma outra coisa de algum outro projeto, chamar as pessoas para ajudarem de alguma outra forma. E eu sinto que o maior vírus que a gente tem, a obrigação e o dever enquanto cidadão e humanidade de combater no Brasil é a desigualdade. É um grande vírus que assola a nossa vida e que realmente condena as pessoas que estão marginalizadas, esquecidas, em vulnerabilidade social. Assim, é uma situação de pandemia que a gente está agora, mas mesmo antes é um problema o SUS, os caminhões não chegar nas favelas, é um problema não ter saneamento básico, é um problema humano isso, né? E eu concordo super. E como eu falei antes, a espiritualidade não está separada da política, não está separada do financeiro. Então a gente tem que tirar o véu da ignorância e conhecer as realidades do Brasil, de todos, para que isso sirva para a gente, tudo que a gente está passando como humanidade agora, sirva como uma grande oportunidade de aprender a voltar a viver em comunidade. E uma comunidade precisa de um senso igualitário, precisa de que todo mundo tenha pelo menos o básico, né? Que isso não seja benefício só de poucos no Brasil, enquanto muitos não têm acesso. E aí, numa pandemia dessas, realmente é você colocar as pessoas no corredor da morte, né? Eu não gosto muito de usar esse termo, mas eu acho que nesse momento tudo que a gente pode ser é realista. Não dá para negar uma realidade dessa só porque não é no meu vizinho, sabe? Então, eu acho que você que está... por isso que eu quis trazer você também, para você trazer um pouco para a gente desse senso de realidade, do que é mais urgente agora, de como a gente, enquanto sociedade, pode ajudar nesse momento e que a gente não pare por aqui. Que a gente realmente crie essa pressão necessária para derrubar esse sistema falho que a gente tem, político, econômico e social, né? Para que a gente possa realmente viver num mundo que a gente sabe que o brasileiro merece, independente de onde ele viva, né? E principalmente as favelas, que além de ser um lugar onde tem uma economia rodando, é um lugar de muita cultura. Muito da nossa cultura musical, artística, vem das favelas, né? Então, é algo realmente que a gente preserva a cultura, mas a gente não pode preservar a forma como as pessoas estão vivendo. Então, eu não sei se você gostaria de fazer alguma outra colocação, Gilson, algo que você
sinta que é importante a gente saber ou que você não tenha falado. Quero apenas agradecer para você o espaço, dizer para as pessoas que estão aí que nos ajudem. Nós temos feito um processo de mobilização durante essa semana de influenciadores, de artistas que também possam nos dar voz, que possam abrir seu Instagram, que possam ajudar a gente com essa campanha. Então, se você conhecer alguém que tope participar, que possa nos mobilizar e fazer nossa voz ecoar para mais longe, a gente quer que os membros do G10 a nível Brasil falem também, que se organize, que conte do que está se passando, só com a união, só ampliando as nossas vozes, é que a gente vai conseguir superar essa pandemia, mostrando que esse Brasil existe, é da favela e que está precisando do apoio de todo mundo. Muito obrigado, viu, Fernanda? Eu que agradeço muito, Gilson. Assim, a gente já tinha combinado, né, que parte da renda vai ser lá para o G10. E além disso, então, o que é mais necessário agora não é nem o valor, é cestas básicas, é isso? Exatamente. Esses valores serão destinados para a compra de cestas básicas aqui no nosso comércio local e nos comércios onde o G10, no comércio local das favelas onde o G10 estão instalados. Tá bom. E aí eu quero abrir agora o espaço para saber se alguém que está aí escutando a gente, eu vi que algumas pessoas colocaram alguns comentários. Se vocês têm alguma dúvida ou alguma pergunta, ou alguma curiosidade que vocês gostariam de perguntar para o Gilson. Eu vi que alguém falou aqui, Gilson, que queria oferecer também. Tem uma terapeuta que falou que gostaria de oferecer também o seu servir como terapeuta. Muito legal. Aí eu acho que você pode entrar no... Eu não estou achando agora a pessoa exatamente que falou, mas se você estiver aqui ouvindo a gente... As pessoas podem mandar aqui no meu Instagram uma mensagem que eu respondo. Com calma, tá? Muita mensagem eu não dou conta, mas em algum momento eu respondo. A máscara é real, isolamento social. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Ah, tá. A pessoa perguntou o que a sociedade civil pode fazer, mas aí você já respondeu, né? Que é pressionar os governos e fazer as doações. Acho que é isso. Alguém mais tem alguma pergunta? Ah, tá. Elas pediram para colocar o seu contato. Eu vou escrever aqui. Ah, gente, o contato do Gil é esse daí, ó. Gilson, _ Rodrigues 54. Isso. Aí as pessoas estão perguntando onde fazer as doações. Entre em contato comigo e aí eu faço a indicação. Porque a gente não tem divulgado os endereços para também não gerar aglomeração de busca de materiais. Ah, entendi. Ótimo. Gente, isso é muito importante, né? Períodos de... essa ação do governo, né? Que está criando aglomeração e que, no fim, ficam de serviço, né? Outra pessoa está falando que pode doar também psicoterapia para mulheres em situação de assédio moral. Tá. O contato está lá embaixo do nome da Fernanda, para quem está perguntando qual é o contato do Gilson. E, gente, eu vou deixar também bastante material do G10, do Gilson mesmo, no meu Stories, para vocês terem contato. Já vou fazer isso agora, assim que a gente terminar a live. Para vocês terem bastante contato e conseguirem fazer as doações e a gente conseguir juntos aí combater o Covid, os efeitos do Covid, né, aí em Paraisópolis, e não só em Paraisópolis. Uma outra coisa que eu queria te perguntar, Gilson, é quantas favelas são parte do G10? Vocês estão em quantas favelas atuando hoje? O G10 ele começa com 10 favelas, que são essas 10 favelas que aparecem na pesquisa com potencial de consumo, mas hoje nós chegamos a uma rede de 361 favelas neste momento. Essa rede continua crescendo, qualquer favela pode ser G10, desde que... Oiê, voltei? Voltei. Então, o G10 das favelas ele começa a partir de 10 favelas, que são as 10 favelas que aparecem na pesquisa, e depois nós ampliamos esse processo para 361 favelas.
Mas qualquer favela no Brasil pode ser e fazer parte do G10 das favelas, inspiradas nessa questão do empreendedorismo, do morador como agente da sua própria transformação. E agora, com a situação da pandemia, nós estamos levando o G10 para todas as favelas do Brasil, desde que tenha líderes dispostos a organizar o processo através de presente de rua. Porque a gente sabe que a gente precisa descentralizar o processo de organização e passar o bastão para mais gente. Então, a cada 50 pessoas, um presidente. Se a pessoa estiver disposta a fazer isso, nós somos dispostos a mobilizar, a ajudar, a pensar formas de divulgação, quer dizer, ajudar dentro do contexto geral do que nós temos feito aqui em Paraisópolis, na Rocinha, em Heliópolis e Morro do Alemão. Uau! Incrível, irmão. Incrível. Assim, a você, Gilson, a todos os irmãos aí que estão na frente disso tudo, aos presidentes de rua. O meu coração, assim, vai na direção de vocês e muita gratidão como humana mesmo, como sociedade, sabe? Por, por essa iniciativa, por ter criado um sistema que funciona e que realmente está salvando vidas nesse momento tão crucial para a gente como humanidade. E que a gente possa se unir aí, a sociedade civil como um todo, para a gente realmente, como eu falei, vencer o maior vírus de todos, que até ultrapassa o corona, que é o da desigualdade, o da ignorância, o da alienação, e a gente possa voltar, né, a viver como uma humanidade precisa viver, em unidade, em igualdade, e enfim, vamos fazer esse movimento aí com o melhor que a gente puder nesse momento, com as doações, enfim, então todo mundo que puder. Eu que agradeço por dar voz ao irmão Gilson, né? Preciso ir, coração, tá? Mas eu, na verdade, que agradeço pelo Gilson ter aceitado esse convite de vir aqui falar um pouco essa realidade que a gente precisa conhecer para a gente poder ajudar a mudar. Então é isso, meu irmão, muita gratidão. Estamos juntos, ainda que separados, eu espero que cada vez mais unidos, a sociedade civil como um todo. Quem quiser ajudar, já sabe, tá aí Gilson, _Rodrigues 54. Eu vou também deixar bastante informações aqui no Stories. E é isso. Só juntos a gente vai conseguir atravessar, né, Gilson? Isso aí. Vamos nos unir. Juntos somos muito mais fortes. Somos. Muita gratidão, viu? E parabéns. Parabéns por cada conquista. Uma coisa que eu esqueci de te perguntar, mas que eu estava vendo o seu vídeo e até eu coloquei ele no IGTV, ali no meu Instagram, que projeto, que incrível que foi, porque está tendo bastante ajuda também dos hospitais, né? Para essa casa que vocês fizeram, para deixar as pessoas que têm sintomas ou pessoas que já foram... Como que está a questão dos testes? Então, a partir da semana passada, começaram a chegar os testes nas unidades básicas aqui de saúde, e nós resolvemos criar um espaço para isolamento, porque nós percebemos que em Paraisópolis é impossível fazer isolamento. Então, nós criamos 2 casas. Essas 2 casas, elas abrigam pessoas que no seu grupo familiar, ou seja, na sua casa, tenha idosos ou doente crônico. Então, após testado positivo, nós tiramos a pessoa positiva da família para que ela não contamine o grupo de risco, que são os idosos e doente crônico. Então, a gente tira este grupo familiar, essa pessoa do grupo familiar. Então, funciona desse jeito. Nós tivemos o apoio do Hospital Albert Einstein para fazer todo o plano de entrada, de saída, de protocolo e os testes para que as pessoas possam ir lá. Então, só entram pessoas testadas positivas e encaminhadas pelas unidades básicas de saúde. E nós contamos logo no início com o apoio do Sírio-Libanês para nos ajudar a organizar o espaço físico, porque tem todo um protocolo de distanciamento, de distanciamento concretamente, que nós seguimos a partir da orientação do Sírio-Libanês. Mas o Einstein foi o hospital que nos ajudou e que assinou tudo, é o nosso parceiro principal. Uau, que incrível! E é dentro de uma escola, né? É dentro de 2 escolas em Paraisópolis. É a primeira vez que acontece uma iniciativa como essa, de escolas serem cedidas para uma associação de moradores montar centros. Então, houve um comodato da escola, como se a escola fosse nossa agora, o prédio. Uau. Então, a gente assumiu o prédio e estamos tocando a operação toda lá. É uma coisa diferente, tem que se espalhar no Brasil inteiro.
incrível, que incrível. E, nossa, incrível, gente. Parabéns mesmo. E ela já está funcionando? Já está funcionando. Uau, incrível. Em quanto tempo vocês fizeram isso tudo? Nós fizemos o pedido dia 22 de março e inauguramos há 3 dias atrás. Montamos toda a logística, reformamos toda a escola, fizemos tudo praticamente um mês. Uau, uau. Foi tempo recorde. É, Mas a necessidade é grande mesmo, então tem que ser rápido. Eu sim. fico imaginando por que o governo não consegue fazer isso em tempo recorde também, em todos os lugares. Mas temos que pressionar mais para que as coisas andem. É, O governo foi importante nesse momento porque ele cedeu as escolas para a gente. Os demais nós fizemos com a parceria da ONG Parceiros da Educação. muito lindo, muito lindo. Tá bom? Muita gratidão, irmão, e estamos junto. Gratidão. Até mais. Até mais. Gente, muito obrigada por todo mundo que esteve aqui com a gente nessa live, escutando a realidade do que está acontecendo e também tendo orgulho, né, de ser humano nesse momento, vendo tanta humanidade acontecendo. Eu vou deixar no meu stories um pouco mais de informações para quem quiser doar, para quem puder doar, para quem puder passar também, colocar nas suas redes e ajudar a divulgar. É hora da gente se unir, é hora da gente fazer a diferença e não parar por aqui. É hora da gente também colocar toda a nossa espiritualidade, todo o nosso yoga em prática, né? Porque a gente sabe que a gente pratica no tapete, é um laboratório para que na vida a gente possa realmente ser de forma mais consciente, individualmente, coletivamente, socialmente, financeiramente, economicamente. E a gente só consegue fazer isso agindo no mundo de forma consciente e mudando o que precisa ser mudado nos nossos sistemas. Então, é isso. Um beijo imenso, boa noite e bora fazer a diferença, bora pressionar os governos e também, nesse momento, a gente precisa ajudar aí com comida, enfim, tudo o que é necessário. Gratidão e boa noite.